Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês em mais esse dia, nesta terça-feira, mais um dia muito abençoado, preparado especialmente pelo Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos como igreja na presença dEle. Hoje, mais um especial aí, ensinamento, vindo diretamente do trono da graça. Espero que vocês estejam começando aí uma semana muito abençoada na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Espero também que a continuação dessa semana seja maravilhosa na presença do Senhor, que vocês possam receber as bênçãos, as promessas do Senhor na sua vida, na vida da sua família. O tema de hoje é para a glória de Deus. E nós vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Então vem comigo, vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 1, 29. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Simplesmente pela leitura deste versículo, nós já podemos ver o título da mensagem, para a glória de Deus. Então, a mensagem de hoje, Deus quer nos ensinar que tudo que acontece na nossa vida, tudo que é feito, não é para a nossa glória. Como diz aqui, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos é para a honra e glória do nosso Deus, do Pai eterno, e não para a nossa própria glória. Agora, temos que entender o seguinte: que qualidades Deus procura em uma pessoa para que ele possa usar essa pessoa? Independente de onde ele vai usar. Se ele vai usar dentro da igreja, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus mesmo, ou se ele vai usá-la nas coisas seculares do dia a dia, na sua profissão, nos seus estudos, dentro da sua casa, enfim. Deus pode usar você onde Ele quiser, da forma como Ele quiser, nas coisas seculares do dia a dia, como também nas coisas espirituais. Agora, que qualidades Deus procura? Será que Deus quer uma pessoa de grande intelecto? Será que Deus quer uma pessoa que possua muitos e muitos diplomas? Será que Deus procura um líder nato que já nasceu um grande líder? Às vezes, a pessoa que Deus escolhe para usar possui tudo isso. É um líder nato, tem muitos diplomas, tem um grande intelecto, mas muitas vezes, e a maioria das vezes, não tem nada disso. E muitas vezes, quando a pessoa não tem essas qualidades, essas características, ela se sente pequena, incapaz, menosprezada, inclusive pelas outras pessoas e por si mesma. Mas, enfim, o que Deus procura? Que qualidades Deus procura para usar uma pessoa? Vamos olhar para a Bíblia? Vamos analisar as escolhas que Deus fez na Bíblia. Vamos citar, por exemplo, o caso de Davi. Davi foi escolhido e dentre os seus irmãos era o que menos aparência tinha, o que menos qualidades aos olhos do homem tinha. Mas é o que Deus escolheu. Quer dizer, o menos provável aos olhos humanos foi o que Deus escolheu. Um pastorzinho de ovelhas, o mais novo, e foi o escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. E ele se tornou um grande rei. Outro exemplo, Gideão. Gideão era um covarde, tinha medo de tudo e foi escolhido para liderar um exército. E ele se tornou um grande líder. Aí você olha para essas duas figuras, mas tem outras figuras, né? Como, por exemplo, o caso de Moisés, que dizia que não sabia falar. Como, por exemplo, o primeiro rei mesmo de Israel, o rei Saul, que ninguém
achava que ele podia ser rei, mas foi escolhido. E dentre outras figuras na Bíblia, outras pessoas que Deus escolheu e as pessoas olham e falam, mas por que aquele foi escolhido? E isso acontece ainda hoje. Por que fulano foi escolhido e não eu? Por que Beltrano foi escolhido e não aquele outro que tem mais condições? Porque as condições que o homem coloca não são as mesmas condições que Deus coloca. As qualificações que o homem coloca não são as mesmas qualificações e qualidades que Deus coloca e vê em uma pessoa para escolhê-la para alguma missão, para alguma coisa, seja na vida espiritual ou na vida secular. Então, quais as características e qualidades que Deus olha e diz: esse é que eu vou usar, esse é que eu escolho? Ele olha o coração. Ele olha por dentro da pessoa. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior da pessoa. Ele olha a alma, ele olha o espírito, ele olha o coração. Inclusive, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Ele errou? Muito. Ele pecou? Muito. Mas ele também se arrependeu de verdade. Ele mudou muitas vezes de verdade. Por quê? Porque ele era temente a Deus de verdade. E Deus conhecia de verdade o seu coração. Então, nós não temos que ficar perguntando o porquê Deus escolheu fulano ou Beltrano, mas temos que aceitar as escolhas de Deus, inclusive quando ele nos escolhe para determinada situação. Vamos ler aqui, inclusive Paulo começa a explicar para a igreja de Coríntio o porquê dessas escolhas. Em 1 Coríntios capítulo 1 mesmo, nesse capítulo que nós estamos, a partir do versículo 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, aqui ele já fala, ó, que Deus não chama quem tem muito poder, muita sabedoria, vai vendo. Pelo contrário, Paulo fala, Deus escolheu, olha só que interessante, as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. E por que que Deus faz essas escolhas que são contrárias às escolhas que os homens fariam? Por causa do versículo que nós lemos no início, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, Deus escolhe a pessoa segundo o coração dela, aquela pessoa que ele sabe que ele vai poder usar, que ela vai fazer realmente o que Deus manda fazer. E não vai ser dirigida por sua própria vontade, mas vai ser dirigida pela vontade de Deus. E quando conseguir o intento, quando sair vitorioso, não vai se autoglorificar, mas vai glorificar a Deus pela vitória. Vai dar toda a honra, toda a glória para Deus e não se autoglorificar, não se auto-honrar. É por isso que as escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas, porque Deus sabe quem vai realmente dar honra e glória para Deus pelos resultados e não para si mesmo. Por isso, quando você for chamado por Deus, não se menospreze, não deixe que outras pessoas menosprezem você. Aceite o chamado de Deus, seja para as coisas da igreja, espirituais, ou para o dia a dia, para as coisas seculares. Porque se Deus está te escolhendo, se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar, Ele vai te abençoar e você vai ter a vitória e no final você vai honrar e glorificar o nome do nosso Deus por essa escolha e por essa vitória. Que o Espírito Santo possa ter falado poderosamente ao seu coração nesta terça-feira. Pratique essa mensagem, medite nessa mensagem e também compartilhe para que outras pessoas possam ouvir e quando ouvirem o chamado de Deus, atenderem e deixarem Deus usá-las, assim como você vai deixar também Deus usar a partir de agora a sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai querido, Pai amado,
Obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por esta palavra poderosa, que nós sabemos que tudo é para a honra e glória do Senhor. Por isso, Pai, quando o Senhor nos escolher, eis-nos aqui, envia-nos a nós, seja para as coisas espirituais ou seculares, mas que toda a honra e toda a glória seja unicamente para o Senhor. Continua nos abençoando nesta terça-feira, durante toda a semana, cubra-nos com teu sangue e coloca os teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todos os males desse mundo, sejam humanos ou espirituais. Abençoa a nossa casa, nossa família, os nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez em mais uma palavra abençoada diretamente do Senhor. Espero vocês na próxima quinta-feira para mais um estudo vindo diretamente do nosso Deus. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta, hein? Em nome dele.